Bom, eu vou resolver esse exercício aqui. Vocês podem pausar aí para poder ler, né? Mas eu já vou ler anotando os dados, beleza? Então é o seguinte, 9.4. As pás de um ventilador giram com velocidade angular dada por... Vou anotar isso aqui. Aí ele fala aí, né? Onde esse gama é 5 radianos por segundo e o beta é 0,800 radianos por segundo ao cubo. Aí a letra A pede: calcule a aceleração angular em função do tempo. A letra B: calcule a aceleração angular instantânea para t igual a 3 segundos e aceleração angular média para o intervalo de 0 a 3 segundos. Como essas duas grandezas podem ser comparadas? Caso elas sejam diferentes, explique por quê. Então vamos lá, né? Antes de tudo, vamos ver por que são essas as unidades aqui. Eu sei que tem outros exercícios que pedem para poder achar as unidades dessas grandezas, então vamos ver como, né, que faz isso. Então é o seguinte, a gente tem essa equação aqui, que é a equação da velocidade angular. Então, se a gente colocasse aqui, né, dessa forma, para poder saber as unidades, nós teríamos isso daqui. Assim. Note que o que a gente está calculando aqui, ó, é a velocidade angular. A velocidade angular, a unidade dela é radiano por segundo. Como estamos calculando a velocidade angular, tudo que está do lado de cá tem que dar radianos por segundo também. Note que o gama está sozinho. Como ele está sozinho, obrigatoriamente a unidade dele tem que ser radianos por segundo, que nem está aqui. Já o beta, não necessariamente, né? Então, o beta, vou escrever ele aqui de novo. Aí a gente tem aqui, ó, que o t ao quadrado é segundos ao quadrado, né? Porque t é segundo, então t ao quadrado é segundo ao quadrado. Lembra que eu disse que o que está aqui tem que dar radianos por segundo? Como isso daqui é uma subtração, né? Uma subtração entre esses dois termos, esse termo total aqui tem que dar radianos por segundo também, para poder fazer radiano por segundo menos radiano por segundo. Eu não poderia ter uma unidade diferente da junção desses dois aqui, porque seria a mesma coisa que está somando, subtraindo laranja de maçã. Não dá para poder fazer isso, né? Então, esse pedaço aqui tem que dar radianos por segundo. Se esse pedaço tem que dar radianos por segundo, quando a gente passa esse segundo ao quadrado dividindo, nós vamos ter radianos por segundo ao cubo, que é justamente a unidade que foi dada aqui. Beleza? Só esclarecendo isso daí, para quem tiver uma dificuldade aí entender isso, beleza? Então vamos continuar. Aí aqui agora ele pede, né, calcule a aceleração angular em função do tempo. A aceleração angular em função do tempo
ela é dada pela derivada do ômega, né? A gente tem lá que a aceleração angular instantânea, ela é o limite, né? O limite de t, ΔT, né? ΔT tendendo a zero, do ômega, né? T mais ΔT menos ômega de t, isso sobre ΔT. Então, isso daqui sozinho seria a velocidade, seria a aceleração angular média, né? A aceleração angular média, ela é calculada como o ômega final menos o ômega inicial dividido, né, pelo intervalo de tempo, ΔT. T menos T0 no caso, né? Vou colocar só ΔT aqui mesmo. Quando eu tiro o limite disso, eu caio na aceleração angular instantânea. Só que isso daqui, né, é a definição de derivada. Então, a velocidade, a aceleração angular instantânea, ela é a derivada do ômega em relação ao tempo. Então, se a gente calcular essa derivada aí, nós teremos a aceleração instantânea, essa aceleração que ele está pedindo para calcular. Então vamos derivar, né, esse ômega aí. Então o alfa é igual a derivada do ômega z de t em relação ao tempo. Então vai ser a derivada dessa quantidade aqui. Derivada de polinômio é fácil, né? É só usar a regrinha lá, né? Essa regrinha aqui. Deixa eu ver. Que se y é igual a xn, então y' é nxn menos 1. Nós vamos usar essa regrinha aí para derivar. Então, a derivada é em relação ao tempo. Esse gama aqui, ele é uma constante, então a derivada da constante é zero. E a derivada aqui, ó, isso daqui é uma constante multiplicando, então ela continua ali multiplicando. Vamos derivar o t ao quadrado, né, que a gente está derivando em relação a t. Então, se aqui é 2, ele vai para frente, né, aqui, e subtrai 1 aqui. Então, nós vamos ter menos 2 beta t. Então, esse daí é o alfa. É a aceleração angular. Beleza. Essa aí é a relação da aceleração angular. Isso aqui já foi a letra A, né? Calcule a aceleração angular em função do tempo. Tá em função do tempo, então é isso aí mesmo. Agora a letra B. Calcule a aceleração angular instantânea AZ para t igual a 3 segundos e a aceleração angular média para o intervalo de t igual a 0 até t igual a 3 segundos.
Aceleração angular instantânea para t igual a 3 segundos, né? Isso daqui é um αz, né? Que nem ele disse ali, αz. Então, a αz de 3 segundos, basta substituir, né, os 3 segundos aqui. Mas aí, para a gente poder achar um valor, a gente vai ter que substituir esses números, né? Então, vou substituir o beta aqui, que é 0,8 radianos por segundo ao cubo, né? Segundo ao cubo, vezes os 3 segundos. Note que o segundo ao cubo aqui vai cortar com esse segundo e vai sobrar só segundo ao quadrado aqui. Tá. Então, vamos lá, né? 2 vezes 3 é 6 e 6 vezes 0,8 vai ser 4,8, né? Então, essa aceleração instantânea em 3 segundos, ela vale menos 4,8 metros, não, né? Radianos por segundo ao quadrado. Note que deu exatamente a unidade de radianos que tinha que dar, né? De radianos não, de aceleração angular, que é radianos por segundo ao quadrado. Beleza. Agora vamos calcular a aceleração angular média que ele pede entre 0 e 3 segundos. Então, é essa relação que eu escrevi aqui, né? É assim que ele coloca, né? Então, seria a velocidade angular final. Qual é a velocidade angular final? Seria a velocidade angular para t igual a 3, né? 3 segundos. Essa velocidade, então, vou colocar ela aqui, ômega z de 3 segundos menos um ômega z de 0 segundos, né? Que é que ele pede aqui, ó. Beleza. Isso dividido pelo tempo final de 3 segundos menos o tempo inicial, né? De 0 segundos. Tá. Vamos ver então o que vai acontecer. Bom, só substituir o 3 segundos aqui no t, né? Então vai ficar gama menos beta 3 segundos ao quadrado menos gama menos beta 0 segundos ao quadrado. Então, isso sobre 3 segundos. Então, fica gama menos beta 3 segundos ao quadrado menos gama, e isso aqui dá 0, né? O gama com o gama corta. Aqui continua 3 segundos. Vou escrever aqui na frente para poupar espaço. Então, menos beta 3 segundos ao quadrado dividido por 3 segundos. Aí esse 3 segundos com esse ao quadrado pode cortar. E aí nós vamos ter então que a resposta é menos 3 segundos beta. E o beta é 0,800 radianos por segundo ao cubo. Então, vai ser menos 3 segundos vezes 0,800 radianos
por segundo ao cubo. Aí esse segundo ao cubo com esse segundo aqui vai cortar e vai ficar segundo ao quadrado aqui. Então nós teremos que alfa médio de Z 3 vezes 0,800 é 2,4. Lembrando que tem o sinal de menos aqui na frente. Então vai ficar menos 2,4 radianos por segundo. Radianos por segundo ao quadrado. Dessa forma. Note que deu diferente uma da outra, né? Deu diferente a média desse valor aqui. Aí ele pergunta, né? Como essas duas grandezas podem ser comparadas? Caso elas sejam diferentes, explique por quê. Então, é o seguinte. Primeiro, né? Essa daqui é a aceleração instantânea. Quando a gente aplicou o limite aqui, ó, na aceleração média, nós fizemos o ΔT aqui e para zero. O que a gente fez? A gente considerou então a velocidade angular final sendo instantaneamente após a velocidade angular inicial, porque o intervalo de tempo ficou muito curto. Como o intervalo de tempo ficou muito curto, a gente tem qual é a aceleração praticamente naquele instante. E aí, nesse caso, essa daqui é a aceleração no instante 3 segundos. Já essa aceleração aqui é a aceleração média. Ela é qual é a aceleração que seria necessária ocorrer, né, entre 0 e 3 segundos para que o corpo tivesse essa variação aqui de velocidade angular. Então, a aceleração média, ela te diz, né, qual seria a aceleração necessária naquele intervalo de tempo, no caso de 0 a 3 segundos, para que o corpo tivesse uma determinada variação da velocidade angular, entendeu? Então, ele poderia estar se movendo com essa aceleração aqui, girando no caso, né? Ele poderia estar girando com essa aceleração angular aqui, constante, de 0 a 3 segundos. E ele faria essa variação aqui, exatamente essa variação da velocidade angular. Já nesse outro caso aqui, ele não nos fala qual é a velocidade, a aceleração angular em nenhum outro instante. Ele só está dizendo para a gente que no instante de 3 segundos é esse valor. Então, nada nos diz aqui qual é o valor da aceleração angular em 0 segundos, em 2 segundos, em 1 segundo, em 1,2 segundos. Nós não sabemos. Ela pode mudar. Então essa que é a diferença entre esses dois. Espero que tenha ficado claro. E logo, né, eu resolverei mais exercícios aí. Então, até logo.